Nós estamos ministrando sobre impedimentos à graça de Deus. Como é que você faz para impedir que o rio de Deus, o rio da graça de Deus, como é que você pode impedir o fluxo desse rio para a sua vida? Então é uma pregação num ponto de vista negativo. O que é que a gente faz que impede que o rio de Deus flua? Então tem algumas coisas que impede a graça de Deus operar na nossa vida. Tem algumas coisas que a gente faz. E essa ministração tem esse objetivo de falar sobre algumas coisas que impedem, a graça de Deus fluir na nossa vida. Então, nesse livro de Efésios, no capítulo 2, amém, gente? Desculpa, Franklin, mas eu vou ter que te apresentar, cara. Gente, que coisa maravilhosa. Levante minha filha junto com ele. Rapaz, aí você me emocionou agora, viu? Gente, olha que bênção. Que bênção. Meu Deus. Que honra, cara. Esse irmão está aqui. Nossa, meu coração. Agora não sei mais nem pregar. Gente, alguém mais, tá? Eu estou vendo um casal novo aqui. Alguém mais está visitando a gente? Levanta a mão assim. Amém? Tem não? Tá tudo bem? A Lelê, deixa a Lelê. A Lelê não é visitante, não. Estou vendo um casal novo, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Amém? O Franklin é uma história especial, depois eu conto para vocês. É um caso, outro caso aqui. Diz a irmã Neném que é a irmã do Diego, né, Diego? Eles têm aspectos parecidos. Que bom, que bênção, cara. Então a gente está conversando, gente, sobre algumas coisas que a gente faz que impede a graça de Deus de nos alcançar, não é? E nesse Efésios capítulo 2, existe um texto que é o versículo 2, Efésios 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja, pela graça vós sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom que Deus dá. Então, nós somos salvos, só é possível ser salvo pela graça de Deus. Não há nada que a gente possa fazer que Deus vai olhar para nós e dizer: nossa, você é tão bonzinho, gostei de você, vou lhe salvar. Não há nada que a gente faça para alcançar isso diante de Deus. A graça terá que ser, aliás, a salvação terá que ser uma obra de graça de Deus. Ninguém pode produzir a própria salvação. Na verdade, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Deus, que nos amou, foi lá e nos salvou. Sendo Ele rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos encheu da sua graça, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Isso para a glória dEle. Na semana passada, no culto de Santa Ceia, eu ministrei com mais detalhes sobre isso aqui, mas nós não gravamos. Houve aqui uma falta de comunicação e nós acabamos não gravando, então eu não vou repetir toda a ministração, mas só para a gente continuar de onde eu parei, tá bom? Então veja, a graça de Deus é quando Deus nos alcança no nosso pecado, onde nós estamos. Nós não merecemos, mas o Senhor foi lá e nos alcançou. Mas a graça de Deus, ela não é somente Deus nos aceitar como nós estamos. A graça de Deus também é o poder para nós vencermos as nossas próprias fraquezas. Então, algumas pessoas ficam só com o aspecto da graça que diz: Deus me alcançou, Deus me amou, e permanece a vida como sempre está. Mas a graça, ela não tem só o sentido de nos abraçar. A graça também tem um sentido de eu te capacito para você vencer naquilo que você é fraco. O apóstolo Paulo, ele orou a Deus dizendo: Senhor, tira de mim tal fraqueza. E o Senhor disse: eu não vou tirar, porque a minha graça, o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Então, na nossa fraqueza, tudo que nós precisamos é o quê? Ter um encontro com a graça. Porque uma vez que a gente encontra a graça de Deus, haverá poder para nós superarmos aquilo em quem nós não somos bons. Então, na face da terra, não tem um que seja bom.
Na verdade, alguém chegou para Jesus e disse, bom mestre. Ele olhou e disse, ei filho, bom só tem um, está lá no céu. Então nem Jesus, cara. Ele, gente, não, de fato, verdade, realmente, eu sou bom mesmo. Não, nem ele se arrogou dizer, uau, eu sou bom mesmo. Ele não, bom, está lá no céu, filho. Nós que estamos aqui, não somos bons em nada. Jesus disse, na verdade, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ele diz, todos nós somos maus. Somos bons em algumas coisas, mas somos bem ruins em outras. Somos louvados em algumas coisas, mas em outras nós não somos tão bons assim. Então, bom, na perspectiva de Deus, só Deus mesmo é bom. O resto precisa de graça. Então, a graça nos alcança naquilo que nós somos fracos, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Então nós precisamos sair daquilo que nós estamos sendo vencidos para superar aquilo. Amém, gente? Então nosso objetivo aqui na vida é a gente se tornar melhor amanhã do que nós somos hoje. Ninguém está pedindo para você ser igual fulano, só está dizendo para você ser melhor do que você foi ontem. E nesse sentido, a gente vai melhorando cada dia mais que os anos vão passando. Amém, gente? Então veja, nós temos, então, a nossa sorte é mudada quando nós encontramos a graça de Deus. Agora, o problema é que nós podemos entulhar o rio da graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou, e aí a gente começa a fazer algumas coisas, e daqui a pouco a gente percebe que aquele rio de Deus que estava nos banhando, que estava nos alcançando, parece que parou. Parece que o céu fechou. Se antes eu sentia a presença de Deus, agora parece que eu não sinto mais. Se ontem eu começava a orar e os céus se abriam, parece que hoje eu oro e o céu está de bronze. O que aconteceu? O que houve? Né? O que aconteceu? E aí a gente precisa perceber algumas coisas. Como é que a gente começa a fechar o rio da graça de Deus? O apóstolo Paulo, ele disse assim, irmãos, não apaguem o fogo do Espírito Santo. Não apague. Veja que tem uma possibilidade da gente apagar o fogo do Espírito Santo. Se o fogo do Espírito Santo se apaga dentro de nós, o que é que vai sobrar? Apenas um religioso. Apenas alguém que carrega uma Bíblia que vai para a igreja. Mas o fogo da presença já se foi. Não faz sentido. Então, a gente tem que ter cuidado para não apagar o fogo de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,7, corrieis bem. Quem foi que vos impediu de obedecer à verdade? Às vezes a gente está correndo bem, está andando com Deus tão bem, está tudo tão legal, nós estamos fluindo, estamos conseguindo, mas de repente parece que as coisas começaram a andar para trás. E Paulo disse, então quem foi que vos impediu de obedecer à verdade? Vocês estavam indo tão bem. Então acontece que apenas alguns cristãos, eles crescem na graça, apenas alguns. Já existe um outro grande número de cristãos que são salvos por 30, 40 anos, mas eles parecem não progredir, não crescer na graça de Deus. É vontade de Deus que a gente cresça na graça. Nós somos alcançados pela graça, agora a gente precisa crescer nessa graça. Como a Bíblia Sagrada diz, deseje o genuíno leite espiritual, para que por eles vos seja dado crescimento. Uma criança recém-nascida, ela enlouquece pelo peito da mãe. Não sei se vocês já viram, mas é uma cena impressionante. Ela fica doida, procurando o peito da mãe, não é? Faminta, faminta. E Deus disse, eu quero que você seja assim, por Deus, para que você cresça. Porque se não tiver essa loucura no coração, pela presença de Deus, não vai ser dado crescimento. Uma criança só cresce porque ela é louca pelo peito da mãe. É a única fonte dela. Ela não come batata, ela não come feijão, ela não come arroz, ela não come carne, ela só come peito de mãe. Então, se essa criança sentir fartio pelo peito da mãe, ela vai morrer. Ela não vai fazer xixi, ela não vai fazer cocô. Dentro de poucos dias ela morre, porque ela está fartio com fartio. Às vezes ela fica gripadinha, é desespero para os pais, porque ela não sente o cheiro do peito da mãe, e então ela não vai buscá-lo, ela não quer, então ela começa a morrer. O apóstolo Pedro disse, irmãos, desejem
o leite espiritual, como uma criança recém-nascida deseja o leite da mãe. Então, essa coisa doida mesmo. Eu sei que algumas pessoas vão chamar a gente de fanático quando você é doido pela presença de Deus. Mas ninguém está chamando o outro de fanático porque tem a cueca do Corinthians, porque ninguém está chamando a cueca, a toalha, o talher, a xícara, a decoração do quarto, é do time do meu coração. Tem gente que viaja para um outro estado para assistir o jogo do seu time de paixão, e ninguém está dizendo que tu é fanático, mas só porque tu é apaixonado por Jesus, só porque teu coração queima pela presença, é um fanático. Como assim? Então a gente precisa desejar esse ambiente da presença de Deus como uma criança deseja o leite materno. Então, são relacionadas pelo menos 5 coisas que faz com que a gente comece a entulhar o rio da graça de Deus que quer nos alcançar. São 5: leviandade, relaxamento, preguiça, loquacidade e ser como outras pessoas. Obviamente, eu não vou conseguir falar sobre as 5, mas pelo menos as 2 primeiras. Eu estou pregando de novo, né, gente? A mesma mensagem. Mas me perdoem aí. Tem pessoas novas aqui que não ouviram. Então, veja, uma das coisas que vai entulhar o rio da graça de Deus é a leviandade. O que é leviandade? Essa palavra, leviandade, é a palavra leviano. Leviano quer dizer leve. Uma coisa leve. Como é que a gente entende isso? Quando eu era criança, mamãe tinha uns pratos que a gente chamava de prato de ágata. Quem conhece? Gente, como vocês são novos, misericórdia. Nunca viram um prato de ágata? Não? Pois bem, o prato de ágata era um prato, eu acho que... Hã? Tu é mais velho que... O prato de ágata, tinha prato, tinha pinico, tinha copo, tinha tudo. Tudo era de ágata. Hein? Os papeiros perfeitos, era isso mesmo. Os papeiros das crianças eram de ágata. Eu acho que aquilo é feito de ferro. Aquilo só pode ser de ferro. Mas ele tem um tipo de revestimento que parece cerâmica. E aquilo dura uma eternidade. Passa do avô para o filho, que passa para o neto. E aquele negócio não se acaba. Como é que tu compra um prato hoje? Caiu no chão, se esbagaça. Ou então, é fino, é um plástico, né? Que você joga assim, ó, e vai fazer isso com um prato de ágata, tu mata uma pessoa. Se bater em alguém, morreu, pode enterrar. Prato de ágata. As mesas que meu pai fazia, meu pai era carpinteiro, aquilo durava a vida inteira. Quando eu casei, comprei uma mesa. Aliás, quando eu pude, comprei uma mesa, né? No começo não tinha mesa, não. Mas quando eu pude comprar a mesa, comprei uma mesa, e a mesa era de quê? De aglomerado. E aí, quando você recebe a visita pela primeira vez, é uma benção, a cadeira está durinha. Mas na próxima visita, a bicha fica dançando assim, e você doido, oh, Jesus que não quebre, Jesus que não quebre. E se chegar alguém um pouquinho mais nutrido, você diz, oh meu Senhor, que desespero, vamos sentar no chão, vamos para outro canto. O que aconteceu? As coisas vão perdendo a resistência. Elas vão se tornando levianas, elas vão se tornando leve. Então veja, da mesma forma como existe uma mesa que se constrói para a vida toda, existe mesa que você constrói e dentro de pouco tempo ela não presta mais para nada. Porque ela é leviana, ela é leve. Da mesma forma nós podemos nos relacionar com Deus sendo leviano, sem consistência, sem ser forte naquilo, sem ser intenso naquilo, leviano. Se a gente for leviano no nosso relacionamento com Deus, nós vamos começar a entulhar o rio da graça. A graça nos alcançou, mas nós vamos ser impedidos de crescer nela, porque nós nos tornamos leves com Deus. Nós nos tornamos falsos, como aquela mesa que ninguém foi feito para sentar, mas se sentar quebra. Essa mesma mesa de aglomerado, obviamente que tempos depois viria meus netinhos, eu olhava para aquele e dizia, meu Deus, não vai aguentar. Minha netinha subia aqui, vai afundar esse negócio. Joguei fora aquela mesa, mandei fazer de maracatiara. Aí agora vieram alguns benditos que se sentam na cadeira e se escoram assim.
Sabe como é que se levanta as duas pernas da frente? É uma benção. Mas as bichas ainda estão resistindo. É de madeira medonha. Tem uma que está um pouquinho leve, mas isso já fazem anos e ela está lá ainda do mesmo jeito. Mandei botar uma madeira em cima. E aí pronto, a netinha pode subir. E dá tudo certo. Porque não é uma mesa leviana. É uma mesa consistente. Da mesma forma, espiritualmente, a gente pode ser um desses tipos de material. Bonito. Bota na loja para vender que vende, mas não presta. Não tem consistência. Não tem resistência. É leviano. Então a gente pode se tornar leviano nas nossas leituras. A gente pode ler o que não edifica a nossa casa, a nossa alma. A gente pode assistir filmes que não edificam a nossa alma. A gente pode ouvir músicas que não edificam a nossa alma. O irmão Reagan disse que aquilo que alimenta a sua carne vai deixar o seu espírito faminto. Isso a gente deveria levar para a nossa vida. Aquilo que alimenta a minha carne, o meu espírito vai ficar faminto. Então, se eu quiser deixar o meu espírito forte, eu preciso matar a minha carne de fome. Se a minha carne deseja algo que Deus reprova, não queira aquilo, porque aquilo vai matar o seu relacionamento com Deus. Os pais, eles jamais colocariam veneno para os seus filhos comer, mas os pais nem sequer sabem o que os filhos estão assistindo, o que eles estão vendo no WhatsApp, o que eles estão vendo nas redes sociais. Eles não estão pastoreando os seus filhos para que eles não se envolvam com coisas que vai apodrecer suas almas. Então veja, a gente pode ser leviano nessas coisas, a gente pode ser leviano no modo como a gente presta culto ao Senhor, quando a gente tem, por exemplo, um espírito irreverente no culto, quando a gente não tem respeito pelo culto a Deus. Percebe? Quando a gente perde a ideia de que o culto ao Senhor é algo sagrado. Então, tipo, você chega atrasado, por exemplo, você conversa enquanto a palavra está sendo ministrada, enquanto o louvor está sendo dado a Deus, você está pensando em outras coisas, você está desejando outras coisas, planejando outras coisas, mas aquele tempo ali é o tempo em que nós, como igreja, estamos acendendo o fogo do altar de Deus. No Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus tinha fogo logo que Israel entrava. No átrio havia o altar onde eram queimados os sacrifícios que eram trazidos ao Senhor, onde eram postos ali, tinha fogo, altar de fogo. Logo em seguida você tinha um candelabro com 7 lamparinas, fogo novamente. Mais na frente tinha um fogo do incensário que o sacerdote ficava sacudindo antes de entrar no lugar santo da presença de Deus. Então algo que define a presença de Deus é fogo. Quando a gente se reúne para cultuar, é como se nós estivéssemos fazendo uma grande fogueira de adoração para Deus. Como que eu posso estar distraído nesse momento? Eu não posso, é honra a Ele. Se você for para uma entrevista de emprego, enquanto o cara está te entrevistando, se você ficar conversando com um colega do lado, adivinha, você vai perder sua vaga de emprego. Porque você não está respeitando o entrevistador. Você não está respeitando aquela empresa. O cara vai entender que você não tem comprometimento. Que você não presta para participar da equipe dele, ficar fora. Você não respeita esse ambiente. Imagina a presença de Deus. No Antigo Testamento o Senhor dizia, olha, esse presente que tu traz para mim, dá ao governador e vê se ele te recebe, porque vocês trazem para mim o animal dilacerado. O animal dilacerado era aquele que o leão comia um pedaço, se fartava e deixava só o resto. Esse é o animal dilacerado. Como que eu vou trazer isso ao Senhor? Quando o Senhor disse que o animal que eu deveria trazer como oferta para Ele tinha que ser perfeito, tinha que ser puro, sem defeito, sem mancha. Aquilo que é melhor, a Deus a gente dá a primazia, não é o que sobra, não é o que resta. Se vocês observarem, a gente vem para a igreja se eu tiver tempo, se sobrar tempo, se eu não tiver compromisso, se Deus fica no fim da fila. Veja, nós estamos sendo irreverentes no culto, nós não entendemos o que é isso, então nós nos tornamos levianos, leves, fracos, sem profundidade, sem resistência no nosso serviço. E ao fazermos isso,
a gente está jogando entulho na graça que Deus quer derramar sobre nós, na graça que Deus quer derramar sobre os nossos filhos, porque as minhas prioridades é tudo menos o Senhor. Eu estou entulhando o rio da graça. Uma outra forma da gente entulhar a graça de Deus é através do relaxamento. Quando a gente se torna relaxado. Essa palavra relaxado, ela significa desmazelado, sem ordem, descuidado, descontraído, frouxo. É fácil a gente entender o significado do relaxado. Basta você imaginar um bêbado que saiu da festa. O cabelo está bagunçado. Se a roupa estava arrumada quando ele chegou, agora não está mais. Uma parte está dentro da calça, outra parte está fora, ou talvez está até sem blusa, ou talvez está rasgado porque se envolveu em confusão. Então, o relaxado, ele é descuidado, ele é desmazelado, ele é sem ordem, ele é distraído. Então, a gente pode se tornar distraído, relaxado, desmazelado com algumas coisas. Por exemplo, quando a gente começa a se tornar relaxado no nosso pensamento, a gente começa a entulhar o rio de Deus. O nosso pensamento é o lugar por onde entra aquilo que vai nos contaminar. Pensamento. Tudo que nós fazemos começa no pensamento. Se o pensamento for ruim, o que nós vamos fazer é ruim. Todo crime começa primeiro na cabeça. Todo roubo começa primeiro na cabeça. Todo crime de assassinato começa primeiro na cabeça. Tudo é na cabeça. Então, se a gente não gerenciar o pensamento, se a gente for relaxado no nosso pensamento, se a gente permitir todo tipo de pensamento na nossa cabeça, se nós não gerenciarmos isso, nós vamos começar a entulhar o rio de Deus através dos nossos pensamentos. O que a Bíblia diz é assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, pense nisso. Você já pensou nisso? Então veja, ele disse assim, escolhe o que tu vai pensar. Se aquilo que tu está pensando é bom, show de bola, continua. Se é amável, continua pensando. Se é justo, continue pensando. Mas se não for, irmão, detona com isso. Dá um jeito nisso. Porque aquilo vai começar a azedar a nossa alma. Aquilo vai começar a produzir em nós coisas que não são boas. Então, Tiago fala que cada um de nós é tentado pelos nossos próprios maus pensamentos. Olha que negócio interessante. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cadê o Luquinha? Luquinha, vem cá, meu filho, vamos já terminar. Você ainda aguenta me ouvir mais um pouquinho? Fica firme aí, hein? Amém? Não corre não, não foge não. Fica aí. Então veja o que a Bíblia diz. Cada um de nós é tentado quando é atraído. Eu disse qual é o versículo? Tiago 1,14, perfeito. Cada um de nós é tentado quando é atraído e engodado pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio mau pensamento, ou pela nossa própria cobiça. Então, quando é que nós somos tentados? Quando nós somos atraídos e enrolados pelo quê? Pelo nosso próprio mau pensamento. Olha que doideira. Então a gente começa a ter um pensamento, e esse pensamento começa a chamar a nossa atenção. Compre batom. Já viu aquela propaganda? Compre batom. E aí você vê aquele batom, o cara coloca uma gotinha escorrendo no batom, e a voz, compre batom. E aí você vai ficando hipnotizado, não é não? Adivinha, daqui a pouco você vai começar a desejar comer o batom. E essa era a proposta da propaganda. Então veja, nós somos atraídos e depois nós somos enrolados pelo nosso próprio mau pensamento. Então o mau pensamento, o mau desejo, começa a dar à luz o pecado, e quando o pecado é feito, nós morremos.
Então o nosso pensamento, ele vai dar à luz, como se fosse gerar um bebê. Olha que doideira. O teu pensamento vai gerar uma coisa que vai nascer. Não é brincadeira, pensamento. Isso aqui, gente, tanto é verdade para o mal, como é verdade para o bem. Se você começar a pensar em coisas boas, a tua alma começa a ser afetada por aquilo. E vai começar a gerar coisas boas, porque o pensamento é bom. Mas se o pensamento for ruim, ele vai começar a produzir um filho daquele pensamento. Eu acho isso extremamente forte, muito forte mesmo. Isso aqui fala muito comigo. O mau pensamento, ele concebe como uma mulher que gera uma luz. A luz é um filho. E depois que esse menino nasce, então a morte chega. Amém? Então, eu não posso ser relaxado com os meus próprios pensamentos. Eu tenho que ser atencioso com os meus pensamentos. Eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. Eu tenho que gerenciar os meus pensamentos. Algumas pessoas se entregam a pensamentos errados até que o diabo os domina. Tudo começa com um pensamento. Eu estava conversando com uma irmã esses dias. Ela chegou e disse assim: pastor, eu quero sair da igreja. Aí eu fui conversar com ela para entender o que estava acontecendo. E eu vi que não se tratava de nada errado. Ela simplesmente está cansada. Precisa organizar a vida em algumas coisas. Mas eu falei para ela o seguinte: imagine o seguinte, todas as vezes que você tiver um problema com seu marido e tiver uma discussão, todas as vezes, se vier a palavra divórcio, se vier o pensamento de divórcio, pode contar os dias, você vai divorciar. Se você estiver fazendo um curso, qualquer curso, de inglês, seja o que for, e quando você tiver preguiça de ir para o curso, você pensar: eu acho que eu vou abandonar esse curso. O que vai acontecer? Você vai abandonar o curso. Se eu não gerenciar os meus pensamentos vão começar a gerar desejos. E os meus desejos vão decidir por mim. Aí quando chega lá na frente, eu me arrependo do que eu fiz. Pois é, porque você não gerenciou os pensamentos. E agora você está com grandes prejuízos, porque não gerenciou o pensamento. Então eu disse para ela: minha filha, toda a vida que você estiver em crise, se você pensa, vou sair da igreja, eu digo: o que a igreja tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Se todas as vezes que você tiver crise, você pensar, vou sair da igreja, você vai sair. Pode não ser dessa vez, mas vai vir essa crise, vai vir outra, mas esse pensamento vai gerar um filho. Então escute, algumas pessoas entregam seus pensamentos errados, se entregam aos pensamentos errados, até que o diabo os domina, e você faz o que o diabo quer, não o que você gostaria de fazer. Então veja, o salmista, ele fala: eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça. Isso é verdade ou não? Você não pode impedir que um gavião passe acima de você. Você não pode impedir que um carcará passe em cima de você, que um bem-te-vi passe em cima da sua cabeça. Você não pode impedir que um beija-flor passe. Você não pode impedir. Mas se eles quiserem fazer um ninho, você pode. Se o bem-te-vi quiser fazer um ninho na sua cabeça, você pode impedir. O que é que isso significa? Que você não tem culpa do pensamento ruim que vem à sua cabeça. Mas se você chamar o seu pensamento para entrar na sua casa, sentar no seu sofá, depois para a sua cozinha para tomar café, daqui a pouco tempo você vai estar no seu quarto com ele. Então você não pode impedir que o pensamento bata na sua porta, mas você pode impedir de abrir a porta para ele. E é isso que Deus quer que os seus filhos façam. Não seja relaxado na administração dos seus pensamentos. É uma arma violenta. Os nossos pensamentos, eles têm pelo menos 3 fontes.
Seus pensamentos não são à toa, seus pensamentos têm 3 fontes. Pode ser você mesmo, porque eu sou capaz de pensar, eu sou um ser pensante. Eu posso escolher no que eu vou pensar. Mas existe uma outra fonte dos pensamentos, que é o diabo. Ele lança pensamentos, ele lança sugestões, e você pensa que aquilo é seu. Não é. Ele quer lançar um anzol para te puxar para onde ele quer que você vá. Eu tenho que ter consciência que nem todo pensamento que vem na minha cabeça é meu. Eu não concordo com isso, eu não quero isso. Esse pensamento não é meu. E existe uma terceira fonte dos pensamentos, que é Deus. Nem todos os pensamentos que vêm na sua cabeça são seus. Eu me lembro de um caso que o irmão Reagan conta, de uma mulher, esposa de um pastor. Diz que essa mulher era muito bonita. Tá cheia, filha, tá bom, obrigado. Diz que essa era uma mulher muito bonita, e essa mulher cantava muito bem. E ela era ministra de louvor. O pastor pregava, e ela era ministra de louvor. E um certo dia começou a vir um pensamento na cabeça dela: se você cantasse na noite, você seria uma mulher famosa, você seria aplaudida, você seria rica, você ficaria com os homens que você quisesse, você moraria no prédio que você quisesse, você viajaria para o país que você quisesse, se você usasse essa sua voz para cantar no mundo. Olha essa beleza que você tem. Aí diz que na primeira vez que esse pensamento chegou, ela disse: Satanás, em nome de Jesus eu te repreendo. E aí sumiu o pensamento. Passaram-se os dias, adivinha? Lá vem os pensamentos de novo. E às vezes não é pensamento, às vezes vem o enviado e diz: rapaz, sabia que você canta bem? Sabia que se você cantasse no mundo, se você aceitar, você acha que isso não aconteceu comigo? Ora, eu sou lindo. Na época que eu era jovenzinho, gente, é complicado. Na época que eu era jovenzinho, eu tinha uma vida bem complicada. Bem complicada. Morava de favor com a minha irmã. Não tinha papai, não tinha mamãe. E o mundo estava me chamando. Eu sabia tocar. Na época tinha bandas de forró doida por um guitarrista. Alguns me chamaram. Alguns dos meus colegas se tornaram baixistas de bandas famosas. Se você vê um contrabaixista bom na banda do mundo aí, pode ir atrás. Foi criado na igreja. Pode ir atrás. Se você vê um instrumentista bom numa banda de forró, numa banda que for, vá atrás. Se ele não é filho de crente, se ele não é crente, se ele não nasceu na igreja, se não aprendeu na igreja. Foi o meu caso. Muitos dos meus colegas seguiram e eu ficava olhando para o céu e dizendo: eu poderia sair dessa situação, eu poderia ter dinheiro, eu poderia ganhar meu dinheiro, e mais, eu poderia ficar com a mulher que eu quisesse, namorar com quem eu quiser, porque as meninas gostam de quem toca, dos caras que estão no palco, né? É famoso. Essas veio muitas vezes. Então essa mulher começou a ouvir essa mensagem: sai, Satanás, em nome de Jesus. Dias depois, o pensamento volta de novo. E dessa vez, ela não repreendeu mais. Começou a admitir: é verdade, vai que é. Na terceira vez, ela não resistiu mais. Largou seu marido e foi viver a vida que quis. Os meus pensamentos vai gerar um filho. Eu não posso deixar os meus pensamentos sob o domínio do diabo. Existe pensamento que vem do inferno, e é um anzol que o diabo lança para puxar você para onde ele quer. Detalhe: quando estiver no fundo do poço, você vai pensar: meu Deus, como que eu cheguei aqui? Como que eu vim parar aqui? Vocês se lembram, eu contei outro dia que a gente foi fazer um curso missionário aqui em Fortaleza, e uma das tarefas do curso que a gente foi fazer, a gente tinha que visitar uma favela de Fortaleza, né? E a gente foi para a favela Oitão Preto. Alguém achou graça, eu acho que você conhece. Aí chegamos nós naquele lugar com
os missionários. A gente só entrou por causa dos missionários, porque se você entrar ali sem eles é complicado. Como a gente estava fazendo o curso, os missionários iam na frente, a gente entrava junto. E quando a gente chegou lá, a gente encontrou de tudo. Moradores de rua, drogados, prostitutas, homossexuais. Lá existia um lugar que parece realmente um inferno, porque é descendo, é uma escada descendo. Quando você entra, tem vários quartinhos que é alugado para se fazer tudo, drogar-se e outras coisas mais. Polícia batendo lá, gente pulando e fugindo. E aquele que conseguiu escapar da polícia sai como glorioso. Uau, yes, sei o quê. Uau. Para ele é uma coisa extraordinária, né? Porque escapou da polícia, não foi preso daquela vez. Eu digo, meu Deus do céu, que loucura. Aí quando a gente desce para ver, tá lá a polícia prendendo, batendo, fazendo não sei o quê, o outro se drogando, o outro não sei, gente, uma esculhambação. Quando nós saímos daquele lugar, eu perguntei a um jovenzinho que estava fazendo o curso também, eu perguntei, filho, e aí, o que tu aprendeu disso aqui? Aí ele disse, pastor, o que eu aprendi aqui é que todas as vezes que vier vontade de pecar, eu vou me lembrar para onde o meu pecado me leva. Lá a gente ouviu histórias tristes de algumas pessoas. O primeiro que o missionário perguntou, e aí, cara, como é que tu tá? Ele disse, como assim, cara? Isso é pergunta que tu me faz, olha para mim. Aí o cara começa a chorar. E diz, eu tenho uma filha. Faz anos que eu não vejo a minha filha. Eu não posso ir para a minha casa. Os meus irmãos me abandonaram, minha família me abandonou. Nesses dias a minha mãe morreu, agora não tem mais ninguém por mim. Como assim tu pergunta como é que eu estou? Olha que situação. E aí a pergunta é, como foi que você foi parar aí? O jovenzinho disse, todas as vezes que o pecado bater a minha porta, eu vou me lembrar para onde que ele me leva. Eu disse, nossa, que conclusão extraordinária que chegou na cabeça daquele rapaz. Eu disse, glória a Deus por isso, que Deus te preserve por toda a tua vida. E nunca queira ir para aquele lugar, porque quem está lá nunca achou que iria. Nunca achou que a vida o levaria para ir. Mas se nós não gerenciarmos os nossos pensamentos, o diabo lança um anzol e a gente vai, porque é uma cobiça que nós temos. Você pega rato com queijo, irmão, porque rato gosta de queijo. O diabo também sabe quais são as iscas que nos atraem, que nós gostamos. E ele começa a lançar pensamentos, lançar sugestões, lançar ideias, até que a gente admite e assume aquilo. Ferrou para nós. A gente vai mudar a nossa vida. Então a gente não pode relaxar os nossos pensamentos. Amém, gente? A gente precisa gerenciar. Não podemos impedir que ele bata na nossa porta, mas a gente pode impedir de abrir a porta. A partir da porta para dentro, a responsabilidade é minha. Foi eu que mandei ele sentar no meu sofá, foi eu que chamei para tomar café da manhã, foi eu que passei o dia com ele, foi eu que dormi com ele. Isso é responsabilidade minha. Então enxote os pássaros da sua cabeça. Os maus pensamentos precisam ser expulsos. Então a gente não pode relaxar os pensamentos e a gente não pode relaxar nos nossos hábitos. Diga comigo, eu não posso relaxar nos meus hábitos. Se as coisas na vida do cristão estiverem em desordem e empilhada, então eles próprios são desordeiros e estarão empilhados espiritualmente. Aqui vem um negócio, gente, não relaxe nos seus hábitos. Essas pessoas relaxadas nos seus hábitos, elas jamais serão bem-sucedidas. Porque se você for desorganizado em qualquer área da sua vida, esse relaxamento de hábito vai penetrar na sua vida espiritual. E o que são relaxamento nos hábitos? São coisas simples. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar, você não escova seus dentes, você não organiza seu guarda-roupa, você não tem hora para estudar, você não tem propósito, você não tem ambição,
você não desenvolve as suas habilidades, você não desenvolve os seus dons, as oportunidades vão chegar e vão embora. Porque eu sou relaxado nos meus hábitos. Se eu relaxo naquilo que eu estou comendo, vejam o que acontece. O que é isso aqui? Descuido. E aí, meu amigo, para você mudar, é muita academia. É muita disciplina para tirar o que é doce, o que é bom, o sorvete, a pizza, todo canto que você vai, toda comunhão que você vai, é só coisa que engorda. É ou não é? Começa a relaxar nos hábitos, daqui a poucos dias você vai ver as consequências. Quando eu fui para a nutricionista, ela foi logo, vamos tomar aqui um choque de realidade? Vamos. Se você não parar para cuidar da sua saúde, você vai ter que parar para cuidar da sua doença. Eu digo, minha senhora, você não sabe brincar direito, não. Isso é coisa que se diga para uma pessoa. Vocês viram que declaração horrorosa que essa mulher disse? Se você não para cuidar da sua saúde, você vai parar para quê? Para cuidar da doença. Por quê? Se você relaxa nos hábitos, você vai ficar doente. Sim ou não? A cultura que tem de crente é crente come demais. A gente foi para o sítio agora, alugar um novo sítio para o aniversário da igreja. E aí o cara foi mostrar o restaurante, né? Onde os irmãos vão comer. Lá onde a irmã vai fazer a cozinha, onde vai cozinhar a nossa refeição. Aí ele disse, rapaz, eu dei uma atenção especial aqui, viu? O Samuel chegou lá no fogão não sei quantas bocas. Aí o Samuel disse, macho, essa boca tudo funciona. Ele disse, meu filho, aqui não há nada que não funcione. Foi logo uma... Eu não admito que nada não funcione no meu sítio. Tudo aqui funciona. Pode ligar qualquer coisa, pegue qualquer coisa, funciona. O que é esse cara? Não é relaxado nos seus hábitos. Tudo funciona. Amados, isso é o princípio de Deus. O princípio de Deus é esse. O Cordeiro de Deus, ele é perfeito. Não tem mancha. E, rapaz, eu aprendi uma lição tão linda. Uma vez eu estava aqui na igreja e meditando sobre isso, sobre o Cordeiro de Deus é perfeito. Jesus é perfeito. O Cordeiro que era oferecido a Deus era perfeito. Irmãos, Israel fazia isso o ano inteiro. Se alguém levasse uma oferta para Deus, tinha que ser perfeita. Não pode ser de qualquer jeito. E por que Deus exigia isso? Diz, eu quero te ensinar uma lição. E qual é a lição? É que se você relaxa nos seus hábitos, coisas ruins começam a entrar. Não relaxe nos hábitos. Faça o que é certo, faça o que é correto, faça o que é justo. Não deixe a preguiça entrar, domine sobre aquilo. Ofereça a Deus aquilo que é bom. E aí quando eu comecei a pensar sobre esse Cordeiro de Deus, irmãos, isso é um discernimento para a nossa vida. E é como se Deus está dizendo, quando eu olho para você, eu quero que seja assim, nada quebrado. Quantas vezes a gente deixa a coisa quebrada lá meses, anos, e não é consertado? Um azulejo quebrou e está anos ali aquele azulejo, e eu nunca botei outro. As coisas vão deteriorando e eu não vou lá para consertar e ajustar. O Senhor disse, o modelo de Deus é, não admita nada quebrado. Não admita nada desconcertado. Não admita nada sujo. Não admita nada amassado. Perfeito. Zeloso. O que é que vai acontecer? Você vai espelhar isso em tudo que você faz. Eu conheci um pastor que cuidava de outros pastores. Aliás, conheci por leitura, né? E esse cara era terrível. Ele dizia o seguinte, quando eu vou visitar uma igreja, eu não preciso de muita coisa, eu só vou na casa do pastor. Se eu ver que a grama não está parada, eu já sei que nada na vida dele funciona. Eu digo, que isso, irmão?
Que isso, macho? A grama? Ele disse, pode ir lá ver se a gaveta dele é arrumada. Eu digo, arriego. Esses caras não sabem nem brincar. Podiam vir devagar, né? A mulher chega dizendo, se não parar agora para cuidar da saúde, vai cuidar da doença. Minha senhora, fala direito. Aí o outro vem e diz, se eu ver teu gramado, eu já sei como é que é as cores lá dentro. Eu digo, fala, meu Deus. O que é que significa dizer, irmãos? Que nós podemos ser cheios de habilidade. As oportunidades podem aparecer para nós, mas porque nós somos relaxados, nós não entramos naquilo que é sucesso para nós. O sucesso passa e a gente fica, porque nós estamos relaxados nos nossos hábitos. Se a gente for relaxado nos nossos hábitos, nós vamos ser relaxados na nossa vida espiritual. Não vamos desfrutar o melhor de Deus. O Cordeiro de Deus é perfeito. Tudo que é, como é que é? Nada quebrado, nada faltando, tudo perfeito. Esse é a tríade de Deus. Tudo perfeito. Então, se a vida do cristão estiver em desordem, ele está em desordem. Se as coisas na vida do cristão estiverem empilhadas, ele está empilhado. Se as coisas dele forem desordeiras, ele é desordeiro. E espiritualmente ele é do mesmo jeito. Eu digo, fala, meu Deus do céu, misericórdia. Então nós precisamos ser cuidadosos com relação a essas coisas, amém, gente? Vou parar por aqui, não vou continuar. E essa ministração é uma palavra da parte de Deus para nós nos tornarmos zelosos com relação às coisas de Deus, amém? Então veja, em Tiago capítulo 1, no versículo 21, a Bíblia diz assim: pelo que despojando-vos de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tiago 1, 21. Então, despojando-vos de quê? De toda sorte de mal e de todo vestígio de mal. Estamos aqui? Diga comigo, despojar. O que é despojar? É tirar a roupa. Tirar a roupa. Então ele diz, tire a roupa do mal. Não queira comunhão com aquilo que é mal. Tire essa roupa, jogue fora, queime. O que mais que ele disse? Agora, livre-se do vestígio do mal. Veja, tem coisas que são grandes, como é uma roupa, uma blusa. Todos veem. Mas o Senhor disse, eu não quero que você tire apenas o que os outros veem. Eu quero que você tire o vestígio. O que é o vestígio? É quando a mulher arruma a sua casa, varre a sua casa, faz aquela faxina, que ela muda móveis de lugar, lava, não é nem varrer, lava, joga água, passa pano, bota sabão, depois bota os móveis de volta no canto, passa pano em tudo, fica limpinho. Limpou, que ela olha para casa e diz assim, meu Deus, que cheiro bom. E ela fica regozijada, porque ai meu Deus, odeio casa suja. Ela diz, qual é o detalhe? Quando for 3 horas da tarde, ela vai lá na estante, faz assim, ó. Tá cheio de poeirinha, tá ou não tá? Isso que é vestígio. Poeira. O Senhor disse, eu não quero que você se livre apenas das coisas grandes. Eu quero que você se livre dos vestígios. Porque os vestígios não é o que os outros veem, é o que eu e você sabemos. Você sabe, irmão, um dos mandamentos de Deus ele diz, tem mandamento de Deus que é assim, não mate, né? Não matarás, não roubarás. O que é isso? É roupa, é tipo assim, é coisa grande, todo mundo vê se você fizer. Mas no final ele fala, não cobiçarás. O que é a cobiça? É uma coisa dentro. Vestígio.
Eu quero que você se livre das pequenas coisas que eu e você sabemos que tem que livrar. Eu quero que você se livre. Aí ele fala: agora acolha a minha palavra no seu coração e você vai encontrar a salvação que a sua alma precisa. Eu amo esse versículo. Então, se eu praticar esse versículo, eu vou começar a tirar os entulhos que estão impedindo que a graça de Deus me alcance. Porque, irmãos, a vitória que eu vou ter, o triunfo que eu vou ter, é por causa da graça em mim. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo disse: olhe, eu sou o menor dos apóstolos, mas pela graça de Deus, eu fiz mais do que os maiores apóstolos. Mas é a graça de Deus em mim, não é que eu tenha alguma coisa, é a graça em mim. Então é a graça que me torna veloz, é a graça que me torna eficiente, é a graça que me torna profissional, bom naquilo que eu faço, é a graça de Deus em mim. Mas tem coisas que eu faço, que eu vou entulhando esse rio de Deus, e eu não cresço na graça. Então veja, se eu não gerenciar os meus pensamentos, eu não vou crescer na graça. Se eu não cuidar dos meus hábitos, eu não vou crescer na graça, eu vou ficar entulhado. Mas o desejo de Deus não é que a gente fique impedido, é que a gente avance, é que a gente cresça, é que a gente prospere, é que a gente avance. Amém, gente? Então não permita que o rio de Deus se apague na sua vida. Diga glória a Deus. Deixa eu orar pela tua vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te apresentar os irmãos que vieram nessa tarde para esse culto e deixar os seus corações expostos à tua palavra. Eu te dou graças, porque o Senhor é fiel, o Senhor é bom. Pai, só o Senhor pode convencer, eu não posso. Só o Senhor pode converter, eu não posso. Só o Senhor pode salvar, eu não posso. Nessa noite, Senhor, eu te peço que o rio da graça de Deus seja desentulhado, seja limpo, purificado, e ele fique livre para fluir, livre para nos alcançar, livre para nos fazer crescer na nossa comunhão e intimidade com Deus. Faz o teu rio correr nesse lugar, nos convence do nosso pecado, nos convence da nossa fraqueza, e que haja um profundo desejo de mudança, um profundo desejo pela tua presença, que os nossos olhos sejam abertos para nós vermos com clareza, entendermos com clareza as coisas. Nos dá uma mente clara, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas preciosas que vieram nessa noite. Eu não conheço a necessidade das suas famílias, das suas casas, mas o Senhor conhece. O Senhor é aquele que promove transformações profundas. É o Senhor que traz cura para os nossos filhos, que conserta as coisas, que alinha as coisas. Pai, eu sei que dentro de poucos dias nós ouviremos testemunhos do bem do Senhor. Ouviremos testemunhos do bem do Senhor. Eles confessando e dizendo: Deus me fez isso e isso. Deus me fez assim e assim. E por causa disso eu o louvo. Por causa disso eu dou a Ele o meu coração. Por causa disso eu me rendo a Ele. Eu me entrego a Ele. A minha vida é dEle, minha casa é dEle, minha família é dEle, meus negócios é dEle. Eu sou dEle. Porque o Senhor com grande misericórdia me amou. Muito obrigado, Senhor, que o rio da graça banhe a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Digam amém. Glória a Deus.